em relação à dinâmica familiar. A Maria dos Aflitos, ela tem 10 filhos. Até de conhecimento da gente, agora 10 filhos. 8 moram em Parnaíba e 6 moravam na residência juntamente com ela e o companheiro Francisco de Assis. Uma dessas filhas, da Maria, tinha 5 filhos pequenos, certo? Esses filhos pequenos moravam todos na casa. Então vocês imaginem uma família muito pobre, residindo em uma casa com 4 cômodos e tendo que alimentar 13 bocas. A Jocilene, a Maria Jocilene, ela era ex-cunhada de uma filha da Maria dos Aflitos. E ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos anterior ao Francisco de Assis. Esse relacionamento ele era um relacionamento discreto, cada uma tinha a sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Não era uma coisa secreta, que era escondida. Inclusive elas saíam juntas, a família da Maria dos Aflitos sabia, o Francisco de Assis sabia, algumas pessoas da família da Jocilene tinham essa suspeita, mas desconfiavam desse relacionamento, então era um relacionamento discreto e que era aceito por todos, certo? Esse relacionamento da Maria Jocilene com a Maria dos Aflitos, ele não foi o pivô desse caso. Então, nós tínhamos o Francisco de Assis, que tinha um relacionamento de 5 anos com a Maria dos Aflitos, e o que ficou demonstrado durante as investigações é que os dois tinham um relacionamento muito próximo, de cumplicidade mesmo, certo? O Francisco de Assis, como eu explanei da primeira vez da coletiva, ele odiava os filhos da Maria dos Aflitos. Isso ficou bem claro desde o primeiro momento. Ele os tratava com desprezo, ele restringia alimentos, ele deixava a alguns da família, inclusive, sem comida, e ele falava a todo momento para Maria que queria que eles ficassem sós e queria expulsar algum membro da família dentro da casa, como era o caso da Francisca, onde ele humilhava ela. E ele fala em um dos interrogatórios que quando a Francisca foi morar em outra casa foi um alívio, certo? Então, de forma resumida, claro, não tenho como ficar explanando aqui horas e horas de investigação, mas o Francisco de Assis, ele falava para Maria dos Aflitos que não gostava dos filhos dela, não falava com nenhum deles, ou apenas com alguns o necessário, e a Maria dos Aflitos continuou com esse homem que odiava os filhos dela até o último momento, certo? Como ela mesmo disse na confissão dela, ela disse que amava o Francisco de Assis. Na última vez que o Francisco de Assis foi ouvido, ele foi perguntado se ele tinha alguma coisa a falar, e ele disse que o que ele queria era a reconciliação com a Maria, certo? Então, para vocês entenderem bem esse caso, a figura da Jocilene, ela era o seguinte: o aparelho telefônico dela e todos os arquivos de nuvem foram completamente esmiuçados, certo? E o que se percebeu era que a Jocilene, ela gostava da Maria dos Aflitos e ela era a única preocupada com os filhos, com os netos e com o que a família comia. Ela tirava do próprio bolso para pagar remédios, alimentos. Todo dia de manhã, a Jocilene saía da casa dela, passava na padaria e comprava pão para tomar café da manhã, como foi no dia que aconteceu o último crime, certo? A Jocilene deixava o filho dela na casa da Maria e ela, no primeiro caso do Ulisses e Miguel, ela passou 3 meses em Teresina acompanhando os 2 meninos. Ela perdeu o emprego cuidando dessas crianças, certo? E ela demonstrava ultimamente, ela vinha demonstrando uma insatisfação com a própria Maria. 2 dias antes dela morrer, ela falava para uma das filhas da Maria como ela não estava nem aí para a criança que estava em Teresina internada, que era a Gabriela, e foi a última a morrer. Ela não se importava, ela não mostrava nenhum tipo de preocupação pela neta que estava lá. Eles foram os únicos que mentiram diversas vezes, omitiram diversos fatos, mudaram a versão, inclusive durante
as oitivas foram realizadas. Foram horas e horas de oitiva com esses dois. E o objetivo dos dois era sempre o mesmo: defender um ao outro, tirando um da cena do crime, e apontar terceiros como os autores do crime. O que ficou claro, através da análise de todo o material probatório, foi que o crime foi premeditado. Ele foi, na verdade, planejado meticulosamente com o objetivo de eliminar os membros indesejados da família para que o casal ficasse só. E eles esperaram meticulosamente a melhor oportunidade para que eles executassem esse plano. Certo? Aí vem a história de onde foi a inspiração do Assis para escolher um veneno sem gosto, sem sabor. O Assis, uma pessoa muito inteligente, meticulosa, paciente. Né? Nós voltamos a conversar, inclusive, com pessoas que conheciam o Assis da infância, da adolescência, do trabalho. O Assis, todo mundo disse a mesma coisa, ele é muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ao contrário da Maria, é uma pessoa analfabeta, é uma pessoa que não sabe nem a data de nascimento, ela não sabe o nome completo dos filhos, ela é uma pessoa completamente o oposto nessa questão de conhecimento. Mas os dois casaram perfeitamente na personalidade má que eles tinham. O primeiro crime, 22 de agosto de 2024. A oportunidade ela surge a partir das crianças, Ulisses e Miguel, chegarem em casa com a sacola de cajus. Isso é um fato, que eles chegaram em casa com a sacola de cajus, certo? A gente não sabe, e nós não temos elementos para dizer de onde foi que eles tiraram esses cajus. Por quê? Porque eles tiravam o caju de praticamente a vizinhança toda. O vizinho da frente que falou que ele subiu no muro da Lucélia para tirar caju dele. As testemunhas que viram os meninos em cima do muro da Lucélia não viram a Lucélia entregando esse cajus para ele. Certo? Então eles chegaram e essa foi a oportunidade. E no final a Maria dos Aflitos confessou que o Assis colocou veneno num suco de pacote colorido, aqueles coloridos, da mesma forma que foi no terceiro, no café, e deu para as crianças tomarem. E em menos de meia hora eles começaram a passar mal. E eles chegaram no hospital depois das 7 horas. Era um horário completamente incompatível com o horário que eles chegaram com os cajus. Os cajus foram 3h30 da tarde. Não tinha ninguém em casa. Foi o horário que as testemunhas disseram que viram eles pegando os cajus. Foi o horário que a Maria dos Aflitos disse que eles pegaram o caju. É incompatível esses meninos terem comido caju 3h30, 4 horas e só terem passado mal perto das 7. Beleza? Então ocorreu o crime, os meninos foram socorridos por meio próprio. Eles chegaram até o hospital Nossa Senhora de Fátima, o anexo do EDA, que é a ala pediátrica. Depois das 7 horas, foram ouvidos todos os profissionais de saúde que atenderam, eles foram unânimes em dizer: nós entramos no plantão 7 horas, não tinha nada acontecendo. As crianças chegaram depois das 7. Quando as crianças chegam, no intervalo de 10 minutos, as duas em parada cardiorrespiratória, em estado gravíssimo, só para você ver o tamanho da toxicidade do veneno, a equipe se desmembrou em duas. Uma equipe para atender a família e a maior parte de 3 médicos, enfermeiros e técnicos para fazer a reanimação e a estabilização dos meninos no hospital. E foi nesse momento que os assistentes sociais, eles disseram que surgiu a história do caju. A história do caju surgiu de quem? Do Francisco de Assis. No dia seguinte de manhã, a dona Maria dos Aflitos vem na delegacia da mulher, induzindo a polícia a erro, registra um boletim de ocorrência dizendo que os netos foram envenenados pela véia dos caju, se referindo a Lucélia. A partir desse BO é instaurado um inquérito. Aí vem a história. A polícia vai até o local, o Assis entrega a sacola de cajus para a polícia. Esse fato a gente só está sabendo agora, recentemente, porque ele foi omitido na primeira vez pela Maria dos Aflitos. Vocês estão vendo como sempre os dois tentando afastar essa história? E a partir daí veio desenrolar
da investigação. No dia seguinte, a Polícia Civil fez uma busca e apreensão na casa da dona Lucélia. Na casa da dona Lucélia, ao chegar, a polícia pergunta, dona Lucélia, a população já estava lá para fazer o linchamento. A dona Lucélia, ela pergunta, dona Lucélia, a senhora tem veneno na sua casa? Não tenho. Dona Lucélia, a gente vai procurar. A polícia procura e a polícia acha o veneno. O mesmo veneno que envenenou as crianças. Dona Lucélia, que veneno é esse? Um álibi horrível que a dona Lucélia tinha. É do meu irmão que estava querendo praticar suicídio e a gente, eu guardei para poder ele não se matar. Dona Lucélia, que irmão é esse? É um irmão que ele trabalha no circo, ele é andarilho. Inclusive ele me ensinou a envenenar caju no pé para matar morcego. Vocês estão vendo como tudo se conectava para qualquer pessoa do mundo. O veneno na casa da dona Lucélia. O gato envenenado. Tinha um gato lá que chegou agonizando na porta da calçada e toda a população tem uns vídeos dizendo, olha o que ela envenenou, o gato que ela envenenou. O gato era mais importante que os cajus. O caju foi implantado e era prova sem assegurar a cadeia de custódia. O gato chegou, qual era o envenenamento? O veneno do gato? Terbufose. Qual era o veneno na casa da dona Lucélia? Terbufose. Qual era o veneno na casa nas crianças? Terbufose. Certo? O caju era irrelevante. Eu digo para vocês com toda certeza, senhores. O resultado poderia ter saído no dia seguinte do caju, que ele não iria mudar o resultado do fato. A dona Lucélia iria ser condenada porque o caju era uma prova imprestável. Ele não seguiu a cadeia de custódia, ele não foi coletado pela perícia, ninguém sabia de onde os cajus tinham vindo. A Lucélia foi solta porque o intento criminoso dele não tinha sido concluído. Eles não queriam matar só as crianças, eles queriam eliminar a família toda. E aí, depois da dona Lucélia presa, depois de 4 meses esperando a segunda oportunidade, qual foi a segunda oportunidade? A doação dos peixes. Quem recebeu os peixes? Francisco de Assis, junto com a dona Maria dos Aflitos. Num Réveillon, onde tinha sido preparado o baião de 2. Terminou a festa na madrugada. Quem foi que ficou acordado sozinho na madrugada? Maria dos Aflitos e Francisco de Assis. Todo mundo dormindo. O baião de 2 em cima, o plano já estava feito. Eles iam repetir o ensaio que eles tinham feito no primeiro e continuar no segundo. A Maria dos Aflitos disse, foi na madrugada que o Assis colocou o veneno no arroz. Era justamente o que a gente acreditava. Não é? E aí vem, no dia seguinte, a Jocilene, que estava na festa, chega meio-dia para almoçar com a família, como era de praxe. E a Jocilene chega na hora do almoço e diz, vamos fazer um arroz. Aí diz, não, Assis, não é para fazer arroz. Isso quem disse foi a Lívia, filha da Maria, a própria Maria, a Jocilene. Elas confirmaram que era para fazer outro arroz. O Assis disse, não, é para aproveitar porque não é para desperdiçar. Hoje é dia 1º, está tudo fechado. A gente vai aproveitar esse arroz aí. Ele induziu as vítimas a fazer o arroz. Só que tinham 3 alimentos. O feijão tropeiro do dia anterior, o baião de 2 e os peixes que o Assis também mandou a Jocilene fazer. A filha da Maria dos Aflitos esquentou o arroz, tirou de uma panela, colocou na outra para requentar. A Jocilene fritou os peixes e o Assis preparou só para Maria um frango. Ninguém mexe nesse frango, esse frango é só da Maria. Não é para comer do frango, ou seja, ele não deixou que ninguém comesse do outro alimento, porque ele sabia que se alguém quisesse experimentar de um outro alimento, talvez no começo do dele, né? Do envenenado. E a Maria ficou de forma proposital, deitada na cama, para não gerar nenhuma suspeita e não comer nenhum dos alimentos. Os primeiros que se alimentaram do baião foram os primeiros a morrer. Porque a gente acredita, inclusive a questão da perícia, quando o baião foi mudado de... Tinha tanto veneno, senhores, na panela, tanto veneno, que na panela original onde foi feito o alimento, ele foi tão misturado e ele foi tirado quase todo de uma panela colocado na outra, que no pregado, no fundo do arroz tinha veneno. Na parede da panela tinha veneno. Foi encontrado veneno nessa primeira panela. Nas vasilhas que as pessoas utilizavam para comer tinha veneno. Então, quando foi acrescentado água de requentado, a maior concentração subiu. Os primeiros que se alimentaram foram os que morreram.
as 5 vítimas do segundo caso. Todo mundo foi socorrido pelo SAMU. Só quem ficou em casa? O Assis e a Maria dos Aflitos. Mais de 3 horas e meia depois, a polícia militar pega o Assis e diz, já que você não passou mal, vamos levar até a delegacia, você registra o BO e explica essa situação toda. A gente pegar todos os detalhes. E o policial militar, aí o Assis, foi os peixes, o pessoal lá, rapaz, dos peixes que trouxe esses peixes. Foi os peixes que fez mal. E aí a polícia militar, o Assis faz a polícia militar ir atrás dos peixes. Ele leva os policiais militares até o CRAS, que era onde o doador dos peixes trabalhava segundo Assis. A polícia militar vai com Assis no CRAS. Chega lá, pergunta pro vigia, pessoas com características assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Aí o cara, não existe essa pessoa aqui. Aí o policial dá uma bronca no Assis, rapaz, tu tá mentindo, por que tu tá mentindo? Aumenta a suspeição do Assis. Aí o Assis, vamos passar no hospital pra gente pegar o nome de todas as vítimas e depois entrar na delegacia. Quando chega no hospital, o Assis, tô passando mal. Aí ele fica no hospital atendido, foi nessa hora que ele chega, já no final da tarde. Juntando provas e apresentando elementos, e a gente, de forma unânime, decidiu pedir a prisão temporária do Assis para investigar o crime de forma mais eficiente. O Assis foi preso temporariamente, mudou de novo as versões sobre o fato, negou que tinha mandado as pessoas fazer o arroz. Vocês percebem como o primeiro e o caso se conectam no modus operandi, na desculpa, no planejamento. Ele foi meticulosamente planejado, ele não foi feito às pressas, não é? Ele foi esperado o momento oportuno. E o terceiro caso veio, diferente dos outros, ele foi num limite de tempo bem próximo do segundo. Não teve, foi assim, foi imprudente. Ele foi feito de forma imprudente. Ele não foi planejado meticulosamente. E ela vem e ela aproveita a Jocilene, diz, a pessoa perfeita para assumir todo esse crime é a Jocilene. Não é? E ela envenena a Jocilene através de acrescentar o mesmo veneno. Ela disse que foi um resto do saco que tinha do veneno que o Assis, né? E ela mistura o veneno no café e numa taça de vidro, dá para Jocilene tomar. Só que o plano da Maria dos Aflitos não era ela morrer na mesma casa dos 3 crimes, não. Ela planejava que a Lucélia morresse fora de casa. A Jocilene morresse fora de casa. Só que quando a Jocilene sai de casa para ir no mototáxi, que ela sempre pegava para ir para o trabalho, o mototáxi tinha outra corrida na hora. E aí disse, só posso daqui a meia hora. Pois volte e me pegue na casa da Maria. Foi esse atraso que impediu a Jocilene de morrer fora de casa. E a Jocilene começa a passar mal, dentro de casa, os mesmos sintomas, cai no chão, cai no sofá. O que a Maria faz? Eita, ela morreu aqui. Ela pede pro filho dela, adolescente, ir no bolso da Maria Jocilene e pegar a chave. Só para vocês entenderem o tamanho da toxicidade desse veneno, todo mundo que tocou na Jocilene ficou com vestígio de terbufose nas mãos. Todo mundo. O filho da Maria dos Aflitos que pegou no bolso da Jocilene, porque ele atua de uma forma tão potente que um dos sintomas é a exceção do suor. Se você, o corpo ele luta para jogar o veneno para fora, tentar expelir através da urina, do suor, do vômito, que quem tocou na Jocilene ficou com as mãos contaminadas. Foi feita busca na casa da Jocilene, não foi encontrado nada. 2 vezes na casa da Jocilene. E veio a prisão da Maria dos Aflitos, a apresentação dela de todas as evidências, e aí ela confessou o crime, de maneira parcial, inclusive, né?